Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247 nessa terça-feira, 16 de agosto, 15 horas, e a gente começa aqui a análise semanal com o nosso querido Fernando Horta sobre o quadro eleitoral. Agradecendo a Isabel Cristina, que se tornou assinante. Lembrando que a gente fazia esse programa às 16 horas e agora a gente está antecipando para as 15 horas. Boa tarde, Horta. Tudo bem com você? Tudo bom, Léo? Para nós parece que está tudo bem, né? Eu acho até que a gente está com uma certa euforia desmedida. A gente tem que esperar um pouquinho, mas a gente vai falar disso ao longo do programa. Mas certamente está muito melhor para nós do que para os lados de lá, se é que tu está me entendendo. Parece que o balde de água fria do lado de lá foi bastante grande e temos mais uma semana muito favorável à democracia brasileira e às instituições. Agora vamos ver como é que esse rebuliço todo vai acontecer, porque essa semana Xandão, né, Alexandre de Moraes assume o TSE, ninguém sabe efetivamente como é que isso vai acontecer. Hoje já uma série de ações da Polícia Federal começaram a ser rodadas no Brasil inteiro, desmantelando aí grupos hackers, grupos de uma série de questões. Quer dizer, essas coisas todas começam a pressionar Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que isso anda nas próximas semanas. Muito importante, né, falar isso, porque é engraçado que ontem, ou hoje de manhã, eu vi acho que era o UOL, a manchete era assim: a pesquisa IPEC foi melhor para Lula ou para Bolsonaro? Opine, como assim, né? Quer dizer, o Lula está vencendo no primeiro turno, 51,7% dos votos válidos, mas a imprensa brasileira às vezes é uma vergonha. Agora, Horta, eu queria começar ainda sobre o tema das pesquisas. A semana tinha começado com um certo pessimismo e tinha terminado a semana anterior também com um certo pessimismo em função das pesquisas Quest, Genial Quest da semana passada, que davam, na verdade, uma situação ruim em Minas e em São Paulo, para o ex-presidente Lula. Ruim, na verdade, não tão boa quanto o quadro apontado pelo Ibope. E você fez a live, se eu não me engano, para questionar a metodologia da Quest. O que aconteceu com a Quest? Por que aquelas pesquisas, na sua opinião, estavam furadas? Então, Atushi, quando a gente está usando ferramenta estatística para buscar a relação, né, de uma amostra com um conjunto universo, como a gente tem 156 milhões, mais de 156 milhões de eleitores no Brasil, e você vai buscar uma amostra de 2.000, 2.500, 3.000 pessoas, vai fazer uma pesquisa com elas e tentar, desse dado, sacar qual é a relação para todo o conjunto, né? Alguma afirmação que você possa fazer a partir desses dados dessa amostra que caiba em todo o conjunto. Então, isso é uma coisa que não é simples, não é fácil de se fazer. E ela depende de uma série de acertos, que são acertos muito finos, que você precisa comentar. Um deles é o que a gente chama de aleatoriedade, quer dizer, a tua amostra ela precisa ser completamente aleatória, né? E a gente começou a perceber que existiam alguns problemas naquelas pesquisas estabelecidas ali. A gente não sabe dizer se houve efetivamente um maltrato na metodologia ou se as pesquisas captaram, por uma questão de chance, né, de aleatoriedade, captaram uma amostra que não reproduzia efetivamente o que estava acontecendo. O que é importante a gente entender é o seguinte: tem duas interpretações possíveis nesse processo, tá? Eu sou pela segunda, já aviso vocês. Uma é, se nós admitirmos que todas essas pesquisas estão certas, então você vai ter que achar que Jair Bolsonaro cresceu 9 pontos percentuais numa semana e que perdeu 9 pontos percentuais, ou pelo menos 6 pontos percentuais na outra semana, né? E aí você vai achar que isso é uma oscilação. Bom, você necessariamente vai ter que achar uma causa para que isso aconteça, né? E não vale a causa que estava sendo utilizada na época, que era os benefícios do Auxílio Brasil e tal, porque eles não estavam, a bem da verdade, nem sendo pagos ainda. E hoje que eles estão sendo pagos, já saem informações que eles estão sendo pagos em número muito menor que o próprio governo imaginava, por problemas burocráticos administrativos. A outra forma de você analisar isso é que Lula não cresceu nem diminuiu, e que a pesquisa da semana passada, ou as pesquisas da semana passada, porque a pesquisa é FSB, BTG, FSB, também dava um viés complicado, né? Para Bolsonaro, um viés muito acima do Bolsonaro, e as pesquisas da semana passada foram equivocadas completamente, e aí nós continuamos tendo o que nós tínhamos há 2 anos atrás, um cenário de uma polarização estática em que nós estamos nos encaminhando para uma possível vitória no primeiro turno, caso Lula consiga mais 1 ou 2 pontos percentuais no processo de campanha. E vamos lembrar, Tuxo, que agora a esquerda está em campanha também, porque antes só quem estava em campanha era Bolsonaro.
Bolsonaro aparecia todos os dias na televisão, tinha a máquina, fazia motociatas, usava o dinheiro público para o que ele bem quisesse. Agora ele tem concorrência. Agora Lula está todo dia na televisão. Agora nós temos condições de combater isso. Então, o único que tem condições efetivamente de crescer nesse espaço, nesse processo, é Luiz Inácio Lula da Silva. É importante você mostrar que agora entra-se em igualdade de condições. Você acha que a TV, o horário eleitoral gratuito na televisão, ainda tem importância numa sociedade como a brasileira, Horta? Olha, eu acho que cada vez menos. Já na eleição de 2018, antes de 2018, já haviam pesquisas que questionavam essa importância, que na década de 90 era essencial, né? Antes de 2018 tinha. 2018 foi uma ruptura muito forte. Vamos lembrar que o Bolsonaro tinha 6 segundos, se não me engano. 6 segundos de tempo de televisão, enquanto o Geraldo Alckmin tinha o quê? Tinha 4, 5, 6 minutos. Era uma coisa brutal de diferença, né? Então, cada vez menos esse horário eleitoral, ele efetivamente importa, né? Agora, é aquela história, todo tipo de exposição que você puder fazer das suas ideias e dos seus candidatos, tem que tentar. Tem que jogar na frente. Eu acho, efetivamente, que cada vez mais as redes serão o caminho disso, né? E eu estou para te dizer que num prazo aí de 5, 6 anos, pesquisas vão demonstrar que talvez seja o caso da gente eliminar o horário eleitoral gratuito para todos os cargos que não sejam efetivamente cargos de presidente, cargos do executivo, né? Porque você tem um tempo muito pequeno de exposição para cada um dos candidatos e efetivamente o resultado é muito baixo, o dispendioso é muito grande, e acho que aquilo podia ser melhor usado no executivo. Mas a gente ainda vai ver como isso vai se portar agora em 2022. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui ao perfil Corda Bamba. Boa tarde, Léo e Horta. Agora é mais que oficial, Povo de Brasília, para deputado distrital Fabiano Trompetista, 13007, grande lutador, né? Muito bom. Yara Jamal dizendo que gostou do seu cenário, Horta. Agora você está mais vinculado ali ao tema da democracia, da Constituição, doutor Ulisses, né? Novo ambiente, né, Horta? Melhor. Agradecendo ao Conde. Agradecendo ao Condão aí que passou isso. Muito bom. Horta, vamos lá. Então vamos falar da pesquisa propriamente, da pesquisa IPEC, chegando agora, né? 51,7 nessa pesquisa, e a gente, do ex-presidente Lula, né? Já tem o efeito da saída do Janones, que tem sido um grande comunicador, ele realmente está engajado na campanha do ex-presidente Lula. Algumas pessoas estão achando muito bom, outras pessoas estão criticando, mas o fato é que ele está se envolvendo. O Pestilento lá com o número dele, e abaixo dele a gente já percebe um certo esvaziamento do Ciro Gomes. Então eu queria te pedir para falar sobre o Ciro, até porque você fez um tweet que serve de alerta ao PDT, né? Ou o PDT acorda agora, ou não vai sobrar mais nada. Então acho que é importante você explicar essa sua manifestação, e já eu coloco ela aqui no ar também. A gente tem que olhar o processo todo, né? A gente tem que olhar, em grande medida, as linhas estruturais que estão rolando aí. Se você for olhar nos estados, não só o Ciro está perdendo votos nas últimas pesquisas, como também aqueles que se mantêm apoiadores de Ciro Gomes nos estados parece não estar conseguindo romper efetivamente qualquer tipo de barreira. Se não me engano, eu dei uma olhada ontem por cima, o PDT os melhores colocados do PDT são no Rio de Janeiro e se não me engano, lá no Ceará, eles estão, acho que em terceiro colocados, né? Com lá 3, 4, 5, 6%, que é uma semelhança ao percentual do Ciro. Quer dizer, é importante a gente perceber isso. Havia uma perspectiva, e na entrevista que o Ciro deu para a Globo News, ele delineou ali a estratégia de campanha dele, né? Então ele disse assim, na entrevista ele disse o seguinte: olha, nós vamos tirar mais ou menos 10% de indecisos ali do Bolsonaro, 10% de indecisos do Lula, esses 10 vão acabar chegando para a gente, passa para a gente em torno de 15, com mais os 10 que eu tenho, 25, eu subo logo no início da campanha, a partir daí consigo passar o Bolsonaro e vou para o segundo turno com o Lula. Só que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu por quê? Porque nós estamos vendo cada vez mais um número percentual mais alto de pessoas que já declaram seus votos abertamente, dizem que não vão mudar, e a figura de Ciro Gomes, como ele construiu ao longo desses últimos 3 ou 4 anos, tem se tornado uma figura extremamente disruptiva, incapaz de fazer alianças nos lugares, incapaz de efetivamente conseguir estabelecer bases para que ele aumentasse esse percentual. O meu medo, como eu digo aí no tweet, né, é que o PDT acabe pagando
pelo narcisismo de Ciro Gomes, ou seja, um partido do tamanho do PDT, com a história do PDT, fique fora, efetivamente, de um governo de reorganização de esquerda, que vai ser o governo Luiz Inácio Lula da Silva, em que, obviamente, os trabalhistas teriam muito a agregar nesse processo, até porque nós vamos restaurar o Ministério do Trabalho, vai ter que ser feito políticas específicas para isso, e o PDT vai ficar fora de tudo isso. E fora de tudo isso por quê? Por conta de tomadas de decisão completamente equivocadas, manuseadas e organizadas por Ciro Gomes, que não estão dando resultado. Aliás, Atush, eu acho que um dos grandes cabos eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva tem sido o marqueteiro do Ciro Gomes. Aquele tipo de campanha que ele está fazendo cada vez mais coloca Ciro numa situação complicada, né? Os ataques, a situação toda que ele expõe, eu acho que ali foi mal pensado desde o início. Espero que o PDT acorde. Mas assim, não dá para também isentar a responsabilidade do próprio PDT, né? O Lupe também é responsável por essa debacle do seu próprio partido. E é triste, né, ver que candidatos competitivos, que poderiam ser competitivos, como o Rodrigo Neves, no Rio de Janeiro, vem tendo dificuldades porque tem uma bola de ferro chamada Ciro Gomes puxando para baixo. Horta, e aí é o seguinte, você acha que para a gente pegar esse esvaziamento, né, que já aconteceu, e a gente olha para a pesquisa, 80% dos eleitores do Pestilento estão decididos, quase 80% dos eleitores do Lula também estão decididos, mas no caso do Ciro, só 39% tem o voto firme, né? Você acha que ele vai esvaziar ainda mais e podemos apostar e confiar numa vitória em primeiro turno do Lula? Eu acho que ele será esvaziado, mas eu tenho dúvidas se os votos que Ciro amealhou nesses 6% nos últimos dias, nos últimos anos, eles são oriundos da esquerda. Quem tem acompanhado as redes de Ciro Gomes, e a gente que pesquisa e a gente que trabalha com isso tem por obrigação acompanhar, viu que houve uma guinada muito forte de Ciro Gomes, dos apoiadores de Ciro Gomes para uma direita. Não é nem uma centro-direita, é uma direita especificamente. Ontem, no Roda Viva, houve inclusive uma pergunta abertamente dedicada ao Ciro Gomes sobre uma parte do seu partido que é nazifascista, já abertamente, e que Ciro, de uma forma muito não clara, resolveu contornar, né? Então, eu tenho dúvidas se dentro desses 6%, 8% que Ciro julga ter, se ele abdicasse, se ele abandonasse a candidatura, se esses votos iriam para Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que hoje a candidatura Ciro Gomes ela é composta muito mais por votos que são contrários, figadalmente contrários ao PT, e ali a gente vê o antipetismo, né? Se você perguntar hoje qual é o tamanho do antipetismo, é a percentual de votos de Ciro Gomes. Então eu tenho dito isso para as pessoas, né? Deixa o Ciro quieto lá na dele. Deixa ele ir até o final, e a gente não sabe muito bem onde é que isso vai acontecer. Se bem que, para o Lula ganhar no primeiro turno, não há necessidade que nenhum voto do Ciro venha para ele, Lula, né? Porque, na realidade, a conta que nós temos que fazer é a soma de todos os votos dos outros candidatos contra os votos de Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula está na frente. Então, hoje, se todos os votos de Ciro fossem transferidos absolutamente para Bolsonaro, ainda assim Lula ganharia no primeiro turno. Então, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado isso, né? Será que esses votos vão se consolidar para Lula? Será que não vão fortalecer Bolsonaro? E se fortalecer Bolsonaro, esse viés de crescimento, será que não impacta em outro lugar? Então, assim, eu acho que tem que deixar a coisa um pouco como está, e acho que o presidente Lula está fazendo corretamente, indo atrás de outros candidatos com um pouco menos de significação. Eu acho que a próxima que deve ser alvo de conversas muito mais próximas com Lula é Simone Tebet. Vamos lá. Obrigado aqui a Sônia de Castro Ramon, que se tornou assinante. Horta, pelo que você diz, então, é o seguinte, quer dizer, o Lula pode vencer mesmo sem os votos do Ciro Gomes, e o Ciro vai esvaziando cada vez mais. Por que você enxerga um espaço de diálogo para Simone Tebet se ela é uma candidata que representa o neoliberalismo da Avenida Faria Lima? Porque o MDB é um partido extremamente díspar, né? O MDB não é um partido ideológico. A gente pode discutir quais partidos no Brasil são ideológicos. Pesquisas há um tempo atrás diziam que só tinha o PT e o PSOL, vamos dizer assim, na época, PCdoB, só os partidos de esquerda. Mas o MDB ele tem uma característica específica, que é o fato da fragmentação estadual ser muito forte, né? E nós temos hoje 11 governos, 11 candidatos ao governo dos 27 estados no Brasil, que já declararam abertamente apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, nós temos
uma quantidade muito grande de caciques, né, do PMDB, como o próprio Renan Calheiros, por exemplo, que advogam abertamente que esse era um momento de união em torno de Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, se Geraldo Alckmin, que foi um opositor muito mais violento da esquerda do que os caciques do PMDB, fez o caminho para se aproximar e acreditar que a aliança era necessária para vencer Jair Bolsonaro, o PMDB ficando fora, ou o MDB ficando fora desse processo, é até ilógico. Então, eu acho que a candidatura de Simone Tebet sofreu um abalo muito grande com a pesquisa lá abaixo, a última pesquisa, porque ela vinha de 2 pontos, depois na última pesquisa ela tinha aparecido com 4, e aí ela mesma começou a se emocionar, dizer, não, se continuar crescendo, eu vou chegar a 6, 8 e tal, começa a postular alguma coisa. Mas na pesquisa IPEC que apareceu aí, ela voltou a 2 pontos percentuais, ou seja, fica demonstrado claramente que a terceira via não existe. E aí, aquela mesma pergunta que a gente faz para o PDT, né, sobre a importância, a significação que o partido quer ter num eventual governo em 2023, tem que ser feito para o MDB. A diferença é que o MDB tem votos no parlamento, então pode vender o seu apoio por um valor muito mais alto do que necessariamente o PDT. O PDT deveria resgatar suas estruturas históricas. Então, acho que a Tebet vai ser a próxima, e acho que o PMDB deve começar a pressionar ela. Se mais umas 2, 3 semanas ela não tiver um crescimento viável que passe Ciro Gomes, eu tenho a impressão que ela deve ser a próxima a buscar ali um acordo com Luiz Inácio Lula da Silva para vencer no primeiro turno e, a partir daí, começar a organizar a política de 2023. O problema dela buscar um acordo, né, é a que preço, né? A que preço que ela venderia o seu apoio de 1,5%, 2%, né? Ela pediria o quê? A ponte para o futuro? Porque eu vejo a Simone Tebet como a candidata da ponte para o futuro, né? A candidata Michel Temer. Então, essa que é a grande questão. Ela vai... na realidade, não seria ela que ia cobrar esse valor, né? Você teria uma organização do partido entrando ali de solo e dizendo, olha, não chega, Simone, muito obrigado, você agora... talvez futuramente vai aí para um governo de algum estado, apoiada por Lula, em algum momento, mas agora nós vamos compor aqui, porque o PMDB, o MDB, ele é muito forte no parlamento. Você voltaria a ter aquele tipo de política que nós tivemos no primeiro governo Lula, que houve uma aproximação muito forte entre Lula e Sarney, para que as pautas de recuperação econômica e de retirada da população da pobreza fossem votadas com celeridade e com segurança no parlamento, né? Hoje, o MDB pode voltar a fazer esse espaço, pode voltar a ter essa significação num parlamento que não tem, num parlamento que está na mão de Lira, né, e que está na mão de Pacheco, e nós vimos o estrago que foi comentado. Então, eu tenho a impressão que é bom para os dois lados, eu tenho a impressão que essa recuperação do MDB para eles é importante, e, obviamente, esses 2 pontos, ou 1 ponto que venha efetivamente para Lula também já avisando as coalizões que precisam ser organizadas em 2023. Não acho que Simone tenha voz nesse processo de negociação. Horta, o Luiz Carlos está dizendo assim, os globais estão tristes porque a terceira via está estagnada. Eu não sei, viu? Porque quem falou, por exemplo, que quem decretou a morte da terceira via outro dia, hoje, foi o Bernardo Melo Franco no jornal O Globo, né? O encontro de ontem do ex-presidente Lula com o Marcelo Serrado também acho que tem muito significado, porque ele fez, se eu não me engano, o ex-juiz suspeito naquela série Mecanismo, né? E assim... A Globo a Globo não é de sair liberando seus atores para irem fazendo foto assim, não. Eu acho que a Globo está mandando sinais também de que ela prefere o ex-presidente Lula ao pestilento, né? Essa é uma questão relevante. O que é que precisa ser feito, Horta, objetivamente, então, para consolidar essa vitória em primeiro turno, para que ela seja com uma margem um pouco mais tranquila? Enfim, nós precisamos, nesse momento, reaproximar Luiz Inácio Lula da Silva dos setores especialmente mais numerosos do país, que são aqueles até 5 salários mínimos, e aí, em grande medida, mulheres, e na região periférica. É ali que, em grande medida, as máquinas do evangelismo, né, que apoia Jair Bolsonaro, estão atuando de forma muito bruta nas últimas 2 semanas, e é ali que nós precisamos atuar. Isso significa que Lula precisa conversar com essas bases, conversar com candidatos e candidatas que estejam alicerçados nesses nichos de voto, fazer a sua presença ali de forma muito clara e começar a atuar
efetivamente dentro das redes sociais. Quer dizer, eu tenho visto, olha só, ontem eu até fiz um tweet sobre isso no meu Twitter lá, 18 minutos de campanha, era meia-noite e 18, e nós tínhamos praticamente toda a minha feed no Twitter em cheia de material de campanha, e todos os materiais de campanha errados. Quer dizer, você que é candidato hoje de esquerda, você que está aí batalhando, não esqueça de fazer o seu material de campanha com o estado em que você está concorrendo. Porque você não sabe efetivamente onde é que essa tua informação vai parar, e o eleitor que podia votar em você, ele não tem a mínima ideia que aquele número que está ali é do DF, é do Ceará, é do Rio Grande do Sul, fica sem essa informação até para indicar você para outros lugares. Então vamos começar a organizar isso, melhorar essa comunicação, entender as especificidades das redes sociais. Muita gente tem dito, o Janones ajudou muito nessa situação. Eu tenho um certo receio de acreditar que isso aconteceu. Se você tira a pesquisa da semana passada do lugar e diz que essa pesquisa foi falha, você vai ver que não houve, a partir da entrada de Janones, não houve crescimento em Jair Bolsonaro, assim como não tinha havido lá atrás, quando a Anitta declarou apoio, né? Isso está sendo captado em grande medida por algumas ferramentas de pesquisa de rede, com número de conexões e tal, mas ainda não se transformou em intenção de votos, no meu entendimento. Acho que a gente não tem informação a isso. Agora, que com certeza a gente pode melhorar essa comunicação nas redes, isso pode, isso deve, e é preciso que o Luiz Inácio Lula da Silva esteja atento a isso, porque nós estamos precisando de muito pouco, e esse muito pouco pode ser um detalhe para cá e um detalhe para lá que a gente não podia ou não pode deixar passar. Muito bem. Bom, então o pessoal aqui se manifestando, a Márcia Valéria dizendo Lula presidente, está aqui. Horta, olha só, vamos pegar então agora, vamos passar para os estados, depois a gente volta a falar sobre a questão nacional. Como é que você viu? Eu vou passar estado por estado para a gente fazer uma avaliação. Queria começar por São Paulo e essa posição do Fernando Haddad com 29, Tarcísio com 12, Rodrigo Garcia com 9. Você acha que a situação do Haddad é confortável? Na sua opinião, quem passa contra ele no segundo turno e quais as chances reais que ele tem de vencer no segundo turno? Não é confortável, não, tá? É importante a gente colocar isso muito claramente. A situação de Fernando Haddad não é confortável, ela é muito semelhante à situação de Manuela Dávila em 2018, lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, é uma folga confortável no primeiro turno, mas a indicação de que existirá um segundo turno, e existindo um segundo turno, você vai ter o todos contra um ali colocado, né? Também é importante que a gente decida a eleição nacional no primeiro turno para que aumente as chances efetivas de que Haddad vença esse segundo turno, que hoje ele tem boas chances disso, mas não é conforto isso, tá? Isso é indicação de que nós vamos ter ali alguém que deve passar para o segundo turno. Eu acho que deve passar efetivamente Jair Bolsonaro, replicando a mesma polarização, o candidato Jair Bolsonaro replicando a mesma polarização que nós temos em termos nacionais. E nesse sentido é que eu gostaria de já ter Luiz Inácio Lula da Silva eleito para que ele pudesse se dedicar mais especificamente a São Paulo durante a campanha. Então não tem nada decidido ali, não tem nada estabelecido, é muita briga que nós estamos por fazer. Agora, nós temos que reconhecer, é o melhor resultado da esquerda em São Paulo, eu acho que o quê? Em 40 anos? 40 anos, se não me engano. Então, assim, isso se deve efetivamente ao trabalho de Fernando Haddad, isso se deve efetivamente à articulação que ele vem construindo. Então, estamos no caminho certo, mas lá não se pode acomodar de jeito nenhum. É muito mais difícil São Paulo do que o cenário nacional. Não, certamente, porque esse cenário da Manuela, né, foi muito bem lembrado, né? É aquele que o candidato passa lá na frente, no segundo turno todos se voltam contra ele. Não existe uma outra candidatura de esquerda para se somar à do Fernando Haddad depois. No entanto, você colocou bem, né? Se o ex-presidente Lula vencer em primeiro turno, ele pode mergulhar de cabeça na eleição de São Paulo. Agora, você também apostou nessa passagem do Tarcísio, não do Rodrigo Garcia. Um Bolsonaro derrotado não agrega absolutamente nada em São Paulo, ou agrega alguma coisa? Não, se você pensar, se a gente estivesse trabalhando na chamada CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, que nós estivéssemos sendo organizados pelo pensamento racional e tal, eu concordaria contigo, eu ia te dizer exatamente isso, a derrota de Bolsonaro seria um enfraquecimento, mas a diferença é que
para os bolsonaristas existe esse discurso do heróico, né? Então, quanto mais dificuldade surge, mais eles arremetem contra aquelas dificuldades, abrindo mão de qualquer tipo de racionalidade, de cuidado. Então, eu tenho medo que eles entendam São Paulo como um bastião, entendeu? Como um forte, onde eles vão, a partir dali, tentar vencer a esquerda, e a partir dali eles comecem a, vamos dizer, ganhar ou conseguir amealhar os antigos votos antipetistas que ainda existem muito em São Paulo, especialmente no interior do estado, né? Aqui eu acho que o Fernando Haddad precisava desarmar algumas bombas que vão ser colocadas. Quando eu digo bombas, são bombas eleitorais, né? Óbvio, a gente tem que fazer sempre essa ressalva hoje, porque a situação que o Brasil está, é possível que realmente existam bombas, mas não é nesse sentido que eu quero dar. Mas o interior de São Paulo, ele é muito refratário às políticas de esquerda, e ele é muito maleável no que tange a essas informações, mentiras, né? Esses jogos que vão sendo feitos ao longo da campanha, manifestações de um lado e de outro e tal. Então, acho que a gente precisa se vacinar um pouco ali. Acho que Fernando Haddad tinha que desarmar um pouco essas bombas no interior do estado para garantir que isso não venha a modificar essa estrutura. E, a partir daí, focar efetivamente em construir uma vantagem sólida. Não sei como a gente cresce nisso, né? Tenho medo que a gente não consiga crescer muito mais em São Paulo do que a gente está, mas talvez eu esteja sendo pessimista demais. Muito obrigado aqui ao Geraldo, mandando apoio ao 247, abaixo a censura. Não por acaso, né? O Pestilento iniciou sua campanha pela cidade de Juiz de Fora. Fernando Horta, vamos falar sobre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você já vê a consolidação? Você acha que algo pode mudar o segundo turno entre o Castro e o Marcelo Freixo, ou não? Ou vão passar esses dois mesmo? E nesse caso, né, com esse escândalo dos funcionários fantasma, do CEPERJ, talvez a chance do Freixo seja realmente boa, mas quero te ouvir se você vê alguma possibilidade de alteração no segundo turno e se o Freixo tem chances de vencer. Por incrível que pareça, eu estou mais otimista com o Rio de Janeiro do que com São Paulo. Por quê? Porque acho que no Rio de Janeiro o Freixo tem muita chance de crescer. Até agora, Freixo estava basicamente sozinho. Era ele, a articulação dele, sozinho, que eu digo, inclusive, com o seu partido contra, porque vamos lembrar de toda a confusão que o Molon fez, né? Que, por sinal, a pesquisa também sai nesse momento e dá Molon e Siciliano empatados na margem de erro. Então, aquele argumento que se tinha anteriormente, não, porque ele cai por terra. De qualquer forma, o Freixo até agora andou basicamente com a sua história, o seu legado, o seu apoio, né, de uma esquerda progressista de classe média, e agora é que ele deve agregar votos, especificamente na Baixada, ele deve agregar votos de outras áreas, aí com um apoio mais aberto de Benedita da Silva, com um apoio mais aberto de André Siciliano, com a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva nesse processo. E se nós tivermos no Rio de Janeiro um pouco de responsabilidade jornalística na hora de apurar essas denúncias que estão sendo colocadas contra o Cláudio Castro, eu vejo como muito mais fácil o Freixo virar esse processo lá do que o Haddad crescer um pouco mais em São Paulo. Acho que no Rio nós ainda temos espaço para muita coisa acontecer, tanto de um lado quanto do outro. Agora, eu tenho a impressão que não sai dessa polarização que nós estamos colocando ali. Eu acho que isso aí já está meio que estabelecido, até porque o Castro demonstrou que tem a máquina toda à sua disposição, e vamos lembrar que o Rio de Janeiro é o local de nascimento dessas milícias, de Jair Bolsonaro, desse grupo de evangélicos do lucro, e por aí vai. Então, seria extremamente importante nós vencermos no Rio de Janeiro por uma questão simbólica, né? Esse golpe no coração do bolsonarismo seria extremamente importante, e acho que é possível mesmo, como se diz, né, no jargão político. Acho que a gente tem que começar a amassar barro, começar a caminhar para esses lugares, buscar esses votos de periferia, porque o Freixo já é muito conhecido dentro de classe média, média alta, e isso consolidou ele até agora. Agora nós vamos buscar outro eleitorado. Muito bem, Minas Gerais. Minas Gerais, a situação parece bem mais difícil ali para os progressistas. O Zema tem uma boa avaliação, lidera com mais de cerca de 20 pontos de vantagem em relação ao Calil. Isso foi apontado por todas as pesquisas, inclusive IPEC. Como é que você vê Minas, Horta?
Minas, nós vamos ter que fazer um trabalho diferente, né? Porque se você compara a vantagem que Luiz Inácio Lula da Silva tem em termos nacionais com a reversão ou a inversão de votos que ele faz para Calil, você vai ver que há uma margem ali de quase 15%, 15, 16% de votos que ainda podem ser agregados ao Calil. Por que isso não está sendo agregado? Essa é a pergunta. Por que quem vota Lula em Minas não está votando no Calil, né? A partir da resposta que a gente vai imaginar nisso, surgem as estratégias de campanha, né? Eu tenho a impressão que ali também há um certo espaço, embora o conservadorismo do eleitor de Minas Gerais acabe deixando com que Zema, e não me pergunta por quê, Atush, eu já gastei muito neurônio para tentar entender como é que o mineiro vota em Zema e por que ele faz isso, e até agora não consegui entender. Se alguns dos nossos ouvintes estiverem aí, puderem nos dar uma luz, especialmente quem está vivendo em Minas, né? De repente ele fez alguma coisa em Minas que a gente desconhece. Mas eu tenho a impressão que se nós conseguirmos descobrir por que Calil não consegue herdar esses votos de Lula, nós temos uma chance efetiva de fazer essa transição. De novo, acho que em Minas, um segundo turno não nos é favorável, mas a gente vai ter que ver como é que as próximas 2 semanas vão andar. Nas próximas 2 semanas, Luiz Inácio Lula da Silva vai colar nos candidatos estaduais, né? Ali você vai ter o dia todo Lula dizendo Calil é meu candidato, Calil é meu candidato e ponto final. Vamos ver como é que o eleitorado reage a isso, né? A partir daí a gente pode ter uma noção de o que esperar em Minas Gerais. Eu acho que ali a situação está mais complicada para nós e, não, de novo, não consigo entender efetivamente por quê. Será alguma coisa que o Calil traz? Será que ele tem alguma rejeição específica? Será que seu passado de dirigente de futebol joga nesse processo? Porque eu sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, dirigente de um lado e dirigente do outro, nossa. Né? Então, não sei te dizer isso. Precisaria efetivamente um pouco mais de dados ali para a gente ver como é que vai acontecer. A Valquíria Teixeira fala: Horta, sou mineira, também não consigo entender como mineiros continuam achando que Zema foi bom para o Estado. Incrível, porque ele é o pior governador que já passou por aqui. Hoje eu estava vendo uma coisa que me chamou a atenção, a evolução patrimonial do Zema. Né? Ele é um dos políticos mais ricos do Brasil. Ele declarou um patrimônio de 69 milhões na eleição passada, e agora o patrimônio dele está na casa dos 150 milhões de reais, né? Então você pega. E ele declarou que foi porque ele vendeu ações de empresas para ser governador. Quer dizer, a pior resposta possível e imaginável, porque as ações das empresas deveriam valer muito, as empresas no Brasil estão perdendo seus valores, então é de se imaginar que ele estaria vendendo por valores mais baixos. Não, então... mas ele de fato, aí é um fato, ele era dono de uma rede de postos de gasolina, ele vendeu para uma dessas distribuidoras internacionais, e se ele tiver botado dinheiro nessa taxa de juros brasileira, ele também, na verdade, é o exemplo perfeito do que é o rentismo no Brasil, né? Essa multiplicação, o que o professor Ladislau Dalbor explica muito bem, a era do capital improdutivo, né? Essa multiplicação de capital é um caso impressionante. E ele conseguiu, né? As pessoas, pelo menos ele pagou os salários, né? Aqui, ó, tá dizendo o seguinte, quer dizer, ele vendeu os postos de gasolina e a Simone fala, Zema é um jeca endinheirado, né? Partido Novo, aquela coisa, né? Meu Deus do céu. Aqui, ó, a Valquíria está dizendo, os postos não foram vendidos, vendeu só as lojas de eletrodomésticos. A Valquíria entende mais de Zema do que a gente. Me surpreendeu o Rio Grande do Sul. Horta, eu queria te pedir para falar sobre o Rio Grande do Sul. Você é gaúcho. O Eduardo Leite na frente, o cara não fez nada, a não ser privatizar a empresa de energia, desistir do governo para tentar ser candidato a presidente numa coisa que não tinha nenhum futuro, a não ser melar a candidatura do João Dória. E aí o cara volta para o Rio Grande do Sul e aparece na frente. Como é que tá? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem algumas idiosincrasias próprias de um estado que é fronteiriço, né? Uma das coisas que o Rio Grande do Sul é extremamente teimoso, né? Então, na década de 90, quando o resto do Brasil inteiro estava no neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, o Rio Grande do Sul teimou que precisava ter governadores do porte de Tarso Genro, Olívio Dutra, e isso foi teima mesmo, quer dizer, nós vamos fazer e ponto final. Tem até uma piada que diz, né, que se pergunta assim, como é que você faz para botar, sei lá, 200 gaúchos dentro de um Fuca, né? E aí a resposta diz que não cabe, né? Diz que não cabe 200 gaúchos, e o gaúcho vai lá e bota 200 caras dentro de um Fuca. Então,
essa situação de ser extremamente teimoso nas suas questões, né, juntamente com um Estado em que você tem a maior quantidade de imigrantes italianos, alemães, e aí existe todo um processo ideológico estabelecido ali por trás, junto com um Estado que tem grande parte da sua economia baseada na produção agrícola, em grandes feudos de terras no interior, especialmente a gente vai olhar isso ali, Bento Gonçalves, Caxias, área de Vacaria, quer dizer, você tem ali uma situação muito complexa em que Eduardo Leite acabou se consolidando por vias tortas como a oposição possível a Bolsonaro. Esse é o ponto que a gente vê hoje, entendeu? Muita gente não gosta de Eduardo Leite, muita gente não sente nenhum orgulho de estar votando em Eduardo Leite, mas ele se consolidou como a oposição possível a Jair Bolsonaro através de um discurso agregador que não é nem novo, que já tinha sido tentado lá atrás pelo próprio MDB, com diversos outros governadores que também romperam essa linha da polarização, né? Agora, eu tenho muito medo que a figura de Eduardo Leite acabe nos trazendo nos próximos 4 anos problemas para o Rio Grande do Sul, porque ele é extremamente vaidoso, ele é extremamente egocêntrico, e ele demonstrou com as últimas movimentações políticas dele que ele não se importa com coletividade alguma, que o objetivo dele é efetivamente resolver a sua carreira política, e a partir dali o que ele precisar fazer, ele vai fazer. Quer dizer, ele brigou com o próprio partido, quando ele sai e volta, ele brigou com antigos apoiadores políticos, e ainda assim ele tem vantagem. Quanto tempo isso vai durar? Atushi, acho que vai durar o tempo que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva levar para consertar a economia brasileira. Acho que Leite não se sustenta a partir da transformação econômica que pode vir a acontecer depois de 2023. Infelizmente, o Rio Grande do Sul é sempre assim. Sempre está num passo mais atrasado do que está tocando a música no restante do país. Horta, você é gaúcho? Pensei que fosse mineiro. Não, o sotaque do Horta não esconde, ele é claramente gaúcho, né? Ele não tem absolutamente nada de mineiro. Sou gaúcho. Gaúcho, como eu digo, não praticante, porque eu não tomo chimarrão e tal, então sou gaúcho. Gaúcho não praticante, gostei dessa coisa de gaúcho não praticante. Daria para o pessoal fazer muita piada com gaúcho antigamente, deixa quieto. Horta, olha só, e o Distrito Federal? O Distrito Federal, a eleição está ganha para o Ibanez. Aliás, a candidatura de esquerda pontuou muito mal, né? Do Leandro Graz, em Brasília. Aliás, só um ponto, só para fechar o Rio Grande do Sul, um ponto importante, né? A derrota do Hamilton Mourão parece ser muito importante, né? O Mourão não conseguiu se eleger senador. E aí te passo depois para falar em Brasília, em que não só o Ibanez está muito bem, e a Flávia Arruda está muito bem para o Senado, o que significa que a Damares pode ficar sem mandato, graças ao Jesus da Goiabeira. Diga, Horta. Não, no Sul eu acho que você lembrou bem. A grande carta da manga que a esquerda tirou, depois de que a Manuela, com razões pessoais imensas, né, resolveu se afastar dessa questão política por conta das agressões que vinha sofrendo. A grande carta da manga é efetivamente Olívia Dutra, que já sai com 25 pontos percentuais, tendo como concorrente a Ana Amélia Lemos, né, e o candidato efetivamente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, está um pouco mais abaixo. Acho que tende a dar Olívio Dutra. O eleitorado de Olívio Dutra é um eleitorado muito, muito consolidado, e essa é a grande sacada que nós temos para, daqui a mais 2 anos, colocar em xeque efetivamente essa narrativa torpe de Eduardo Leite. Acho que nós estamos plantando no Rio Grande do Sul para daqui a 2 anos começarmos a fazer uma transformação ali, que já ocorreu na década de 90, que não seria novidade, né? A novidade seria efetivamente se nós imaginássemos que Hamilton Mourão pudesse ser eleito depois de tudo o que o governo Bolsonaro fez, porque pode-se dizer muita coisa do povo gaúcho. O gaúcho, ele tem sim uma capacidade crítica. Às vezes ele engole essa capacidade crítica por ser teimoso, mas ele sabe efetivamente do que aconteceu. Já no DF a situação é muito difícil, tá? A situação é muito difícil no DF, porque a cada 4 homens no DF, 3 votaram em Jair Bolsonaro. É o único estado, se não me engano, acho que é um dos 2 únicos estados em que Jair Bolsonaro lidera a eleição para presidente. Isso se deve a algumas características específicas do DF. É isso, né, Toshi? Eu não reconheço mais a minha terra natal, Horta. Olha aqui, o que diz o Milton, Brasília é outro lugar que saiu do progressismo para um liberalismo arrogante. Né?
Eu fico até com medo de ir a Brasília. Quando você implementa medidas de concentração de renda da forma brutal como foram implementadas efetivamente a partir de Michel Temer, você faz com que esses atores que estão concentrando renda se tornem tremendamente conservadores e vejam em qualquer tipo de ação de reorganização de igualdade social uma ameaça pessoal a si mesma, né? Então, Brasília tem vivido isso. Brasília é o estado com maior renda per capita que nós temos aqui. Brasília o Distrito Federal, ele tem uma configuração geográfica sui generis, quer dizer, você tem a elite centralizada em plano piloto, em alguns outros lugares, como Asa Sul, Asa Norte, Jardim Botânico e tal, e depois você tem um entorno extremamente pobre, que vive em grande medida da economia de serviços que o centro oferece. Então, o que acontece? Mesmo as populações mais pobres que vivem, né, agregadas a essa quantidade de dinheiro no centro, ou seja, sejam ali garçons, sejam diaristas, sejam motoristas de Uber, de táxi, esses caras, eles acabam ficando expostos a esse discurso da meritocracia, a esse discurso da concentração de renda, e tem muito medo, né, que essa situação acabe prejudicando a própria vida desses pobres. Além do mais, Brasília, nos últimos 8 anos, se tornou um forte evangélico. Imagina que essa semana houve uma decisão de um juiz proibindo que se gaste quase 30 ou 40 milhões de reais, acho que é isso, 40, 50 milhões de reais para construir o Museu da Bíblia em Brasília, que é uma exigência dos evangélicos aqui, e que mesmo durante todo o processo de assodamento da educação em Brasília, os professores não recebem, isso aumenta um tempão e tal, o governador ainda fazia questão de manter esse projeto colocado, o judiciário parece que enterrou isso agora, mas para você ter uma ideia das prioridades que Brasília traz, né? Então, aqui, infelizmente, eu tenho a impressão que o Ibanez deve faturar isso no primeiro turno. Veja que o único político que fazia sombra a Ibanez era, infelizmente, o Arruda, né? O Arruda, quando lhe foi entregue novamente os direitos políticos, porque agora no Brasil é assim, né? Os direitos vão e voltam, o Arruda apareceu em algumas pesquisas à frente do Ibanez. Rapidamente o Ibanez conseguiu consertar ali uma aproximação com o Bolsonaro para tirar Ibanez, favorecer a Flávia Arruda, e acabou meio que consolidando isso. Eu acho que o DF entra semelhantemente na mesma estratégia do Rio Grande do Sul. Nós vamos agora plantar. Acho que a candidatura do Leandro Grazi é muito bem-vinda, tá? Tanto a dele quanto de todo o restante da chapa progressista, como a candidata a senadora, a professora Rosilene. Acho que nós plantamos para efetivamente daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, que o DF não tem eleições estaduais, né? Para daqui a 4 anos a gente conseguir alguma transformação. Infelizmente, só vai acontecer quando nós mudarmos a lógica de acumulação do Estado brasileiro. Aí sim nós vamos voltar a ter um DF um pouco mais responsivo e mais socialmente engajado. Lendo comentários aqui, Horta, o Ted Boy Romarino, né? Antes aqui, ó, cidadania, realização e o Moro, meu Deus, ajudem o Álvaro Dias, nunca pensei que diria isso. Eu não sei de pesquisa no Paraná, talvez o ex-juiz suspeito esteja na frente para o Senado, né? Já pensou senador da República, essa figura ali que mal sabe falar? Enfim, Ted Boy. Horta, sabe explicar para nós essa guinada do Rio Grande do Sul, um tradicional reduto petista de outrora para essa direita malucada que elegeu Leite, Ana Amélia e o senador Maionese? O senador Maionese é aquele daquela cidade lá, onde não tinha Covid, enfim. O Heinz. O Heinz. O senador Maionese é muito bom. Tem o senador Maionese, tem o candidato ducha eletrônica, né, o Onyx Lorenzetti, né, que o nome é Lorenzoni, mas a gente brinca que é o Onyx Lorenzetti. Então, eu acho que a explicação do Rio Grande do Sul é você acompanhar a história, por exemplo, dos movimentos sindicais, especialmente de pequenos agricultores no interior do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos. Quando você olhar para essa história, quando você buscar esses dados, você vai ver esse processo de direitização que está sendo feito com a tomada dos sindicatos por grupos de conservadores extremamente fortes a partir da economia, do agronegócio, especificamente aí nesses enclaves que o Rio Grande do Sul ainda tem. E isso vai se reproduzindo, vai se colocando em direção à capital. As linhas de esquerda no Rio Grande do Sul sempre foram muito consolidadas em Porto Alegre. No momento em que em Porto Alegre nós tivemos
tivemos uma ruptura muito forte ali entre o Fortunati, que antes era petista, que depois vai para o PDT e provoca uma celeuma grande. A partir daquele momento nós tivemos uma perda muito grande ali de legitimidade, porque nós enveredamos nesse caminho da própria Lava Jato, dessa oposição ao petismo. Então, mas acompanhar o quanto esses sindicatos no interior do Rio Grande do Sul foram se direitizando explica muito dessa guinada que a gente está vivendo. Bolsonaristas, vocês que nele votaram, por favor, não repitam esse grave erro. Sabe o conselho que chega aqui do Luiz Carlos Tassinari? Vou dar mais um conselho. Não venham aqui tumultuar o chat, que a gente está aqui de olho. A gente está aqui de olho para, na verdade, eliminar apoiadores do fascismo brasileiro, do nazismo brasileiro. É assim que dizem, por exemplo, os judeus brasileiros, né? Judeus pela democracia, evidentemente. Fernando Horta, vamos lá. Vamos passar então para um estado que realmente tem sido uma coisa esplendorosa, a candidatura da Marília Reis, Pernambuco. Ela está lá com seus 32%, 33%. O candidato do PSB muito mal, né, com pouquíssimas chances aparentes de ir para o segundo turno. E o eleitor do PT está enxergando na Marília a sua representação, embora o Lula seja um aliado do Danilo Cabral. Fale sobre Pernambuco. Pernambuco, eu acho que é a consolidação da figura da Marília Reis, das suas decisões, e acho que é um tapa de luva de pelica na concertação pré-campanha eleitoral que o PT fez, né? E não é só em Pernambuco, mas você vai olhar tudo que o PT abriu mão para que o PSB viesse efetivamente, e você vai ver que o PT perdeu muito e ganhou muito pouco com o PSB. Quer dizer, nós temos problemas em Pernambuco, nós temos problemas no Rio, nós temos problemas no Rio Grande do Sul, e o PSB pouca coisa agregou. Eu acho que Pernambuco é a demonstração disso, e obviamente uma ode à decisão de Marília Reis, que disse: vou para outro partido, vou ganhar essa eleição e ponto final. Eu acho que faz um pouco de justiça ao que ocorreu em 2018 com ela, naquela campanha indecorosa que foi feita pelo seu próprio primo, que, por sinal, hoje está dentro da aliança de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Eu acho que o povo de Pernambuco se ressentiu muito da forma como aquela eleição em 2018 andou, e agora vem dando uma demonstração muito clara de que vai colocar as coisas no lugar. Palmas para Marília Reis, e a questão agora é saber como é que o Solidariedade vai dar com isso, né? Porque certamente Marília Reis é um passarinho desgarrado que em algum momento vai buscar voltar para o ninho, né? Indiscutivelmente para ela, o ninho dela é o Partido dos Trabalhadores. Mas como lidar com isso? Como é que o Solidariedade lida com isso? Né? Vamos ter esse probleminha ali adiante, mas vai ser um problema bom. Vai ser um problema bom, é uma figura que desponta, inclusive para 2023. Já pensou em 2023, Atucho, uma chapa Fernando Haddad, Marília Reis, ou Marília Reis, Fernando Haddad? Por que não? Olha, eu vou te falar com toda franqueza, se a Marília Reis se elege governadora e faz uma boa gestão, ela se torna presidenciável, porque tem uma questão que vai ser aberta, né, Fernando? Após a esperada vitória do ex-presidente Lula, é como se organiza a sucessão presidencial a partir de então. Quem serão as novas estrelas da política brasileira? Vai ser o Haddad, governador de São Paulo? Vai ser a Marília, governadora de Pernambuco? A direita vai conseguir... o Freixo, governador do Rio? A direita brasileira vai conseguir encontrar uma direita democrática não fascista depois que o Pestilento for derrotado? São várias questões que serão colocadas. Será o Geraldo Alckmin, né, como vice? Então tem muita... Ou será o Lula buscando a reeleição, né? Então esse jogo vai estar aberto a partir de 1º de janeiro de 2023. Mas antes de mais nada, é importante garantir Lula presidente 13, como diz aqui a Natália Viana. E o Anderson fala Lula até 2030, né? Mas primeiro tem que passar por 2022. Mas não vamos falar isso, Atuchi, senão eles enlouquecem de medo. Vamos dizer que o Lula vai ficar só até 2026, que assim eles aceitam um pouco melhor. Se você levanta essa possibilidade, eles entram em pânico. Não vamos contar, cá entre nós, vamos deixar isso escondidinho. Exatamente. O pessoal está dizendo Camilo Santana, Jacques Wagner, olha aqui, Márcia Valéria está dizendo, também acredito que Marília Reis volta para o ninho, Marília Haddad. É claramente uma candidatura do PT fora do PT, essa candidatura da Marília Reis, né? Não dá para ver de outra maneira, né?
E ela e o presidente Lula estão tratando dessa forma, né? O presidente Lula está jogando toda a sua diplomacia em Pernambuco, né? Toda a sua diplomacia está lá, ou seja, se aproxima, dá beijo, dá abraço, diz estou junto, aceita a utilização e, ao mesmo tempo, prestigia os acordos partido que foram feitos, efetivamente, precisam ser cumpridos. Afinal de contas, a mesma legitimidade que se exige em Pernambuco tem que se mostrar no Rio de Janeiro. Então, há um certo... Eu acho que quem está pisando em ovos ali é o presidente. Marília está lá dando de braçada. É isso aí. Muito obrigado ao Tchá, que se tornou assinante aqui. Horta, olha só, então a gente entra agora nessa semana, né? Campanha, o Lula na fábrica, a gente está até transmitindo simultaneamente. O Pestilento foi para aquela cidade que a gente não pode nem falar direito o nome da cidade. E daqui a pouco, semana que vem, começam os programas na televisão, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente acabou passando batido, sobre como que você tem visto o papel do Janones, né? Você falou rapidamente, você falou, não foi ele que trouxe voto, mas o engajamento dele na comunicação tem sido uma coisa muito interessante, muitas pessoas têm elogiado, né? E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre o papel dele na comunicação. Eu acho que o Janones está sendo boa burdoada na estratégia de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, que o presidente Lula há muito tempo vinha sinalizando que precisava mudar o tom, o engajamento e as relações nas redes sociais é indiscutível. Eu mesmo conversei há um tempo atrás com o presidente Lula e ele já sinalizava isso, mas ele mesmo brinca que toda vez que ele fala, as pessoas do partido se organizam e dizem que não, Lula disso ele não sabe e tal. Então, eu acho que o Janones apareceu ali como uma figura para legitimar aquilo que Luiz Inácio Lula da Silva sempre falou. O Haddad, em determinado momento, foi isso. Quando o Haddad entra no Ministério da Educação, o Haddad veio para legitimar aquilo que o Lula vinha pedindo para o Cristóvão fazer e que o Cristóvão não fazia. E agora ele está usando o Janones nisso. Quer dizer, ele sempre pediu essa alteração, esse engajamento, essa mudança de tom e, obviamente, a estratégia de campanha sempre foi refrária. E agora o presidente tem uma figura ao lado dele que parece estar colocando isso um pouco melhor. Ele não está fazendo absolutamente nada de diferente do que as pessoas de esquerda que conhecem as redes já vinham avisando há anos. Mas é que agora é uma figura que tem 9 milhões de seguidores ali do lado fazendo esse papel e, portanto, a questão prática, a questão pragmática, eu acho que está se sobrepondo aos planos e às idealizações que a campanha do presidente Lula algumas vezes demonstra. É muita teoria e até então faltava muita prática e o Janones entra nesse negócio, né? O cara que não sabe muito de estratégia, mas eu pego a bola, vou para cima e vou marcar esse gol. Espero que seja o suficiente. Até agora nós não temos dados para apontar que ele realmente tenha feito a transformação que ele e algumas pessoas dizem que está fazendo. Os dados não são claros sobre isso, tá? Eles são baseados na pesquisa da semana passada que contém erro. Agora, isso não quer dizer que isso não venha a se mostrar a partir de agora. A grande mudança que nós vamos ter no Brasil é a pesquisa do dia 18 agora. Então, no dia 18 a gente tem que ficar com muito cuidado, porque ali vem uma pesquisa muito séria, com 6 mil domicílios visitados, feitas por um instituto bastante consagrado já, e ela vai trazer algumas questões que vão pautar a estratégia do resto da campanha. Não, é muito importante, eu acho que inclusive a pesquisa FSB, BTG Pactual, ela foi ajustada para melhorar os números, não é ajustada, né? É corrigida, vamos dizer assim, porque evidentemente numa semana de Datafolha não faz sentido você ficar tão distante de uma pesquisa com 6 mil entrevistas, né, Horta? E interessante saber o seguinte, quer dizer, olha, o Marcos Coimbra tem feito, do Vox Populi, tem feito análises rotineiras para o Partido dos Trabalhadores e a leitura de que não tem nenhuma mudança estrutural, então o quadro continua muito congelado. Se o Datafolha confirmar isso, eu acho que vai dificultar um pouco essa malandragem das pesquisas de mercado financeiro, né? Nós estamos num processo de desinformação. A gente mencionou isso na semana passada, né? Nós tivemos ali o caso Delgatti, nós tivemos a reativação das máquinas de mentira eleitorais ali dos evangélicos, nós estamos tendo o WhatsApp sendo utilizado de forma brutal nessas últimas 48 horas, a quantidade de postagens ali aumentou assim, quase 30, 40 vezes, uma coisa impressionante. Quer dizer, nós estamos sendo alvo de um processo de desinformação. O ministro da Fazenda lançando dados completamente equivocados, mal analisados, mal consubstanciados com o seu contexto, né? Um processo muito forte de ataque à Petrobras, mudança na política, forçando a Petrobras a baixar o preço do combustível. Aí você vai dizer, mas isso não é bom? Claro que é bom, mas a gente passou 3 anos e meio em que essa política não aparecia. Agora, porque
eleitoreira está fazendo, e ela vai ser paga ali adiante, né? A continuar, Jair Bolsonaro, alguém bate na madeira aí umas 30 vezes, por gentileza, mas a continuar Jair Bolsonaro, isso que está sendo feito agora, esse esforço eleitoreiro de baixar o preço, vai virar lá na frente. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa entender que essas pesquisas têm interesse por trás. Quando você tem um banco, uma grande financeira que está avaliando, você pode ter sim ali interesses, e obviamente são empresas que também têm seus interesses em continuar vendendo seu serviço, e ali a gente pode encontrar um caminho não muito, vamos dizer assim, airoso, não muito nobre, né, para que esses interesses venham a ser colocados. Eu acho que 18 vai botar uma pedra nisso. Esses bancos compram pesquisa por uma razão também, né? Eles operam ações, né? Então eles operam as ações da Petrobras. Olha, veja bem, Bolsonaro subiu, não sei o quê, vamos fazer tal coisa. Bolsonaro caiu, né? Lula subiu, Lula caiu. Tem uma jogatina, né? Na verdade, a Faria Lima tem instituições que operam um verdadeiro cassino, né? E as pesquisas são instrumentos da movimentação do cassino, né? Os day trades, né, que funcionam assim, comprando e vendendo grandes quantidades de ações diariamente, operam também a partir dessas informações, podem ganhar muito dinheiro em função disso. Como as instituições brasileiras estão anestesiadas, não dá para a gente imaginar que a Comissão Nacional de Valores Mobiliários, enfim, que precisa ficar olhando esse tipo de coisa, vá se manifestar. Acho que não, até porque, Atucha, eu acho que o principal day trader que o Brasil já teve está hoje sentado na cadeira do Ministério da Economia, e tenho dúvidas se ele parou de ser um investidor em ações enquanto ministro da Economia, e nós vamos descobrir isso mais tarde. É o ministro da Fazenda com o terminal da Bloomberg aberto. Né? Aberto o tempo todo. É tão escancarado, tão escandaloso o que acontece no Brasil, que no Brasil, na verdade, sob Bolsonaro, ele fala, não tem mais corrupção, não, o crime foi abolido, né? Quer dizer, então, basicamente, é isso que aconteceu, né? Exatamente. Não, o crime agora é a gente falar em Juiz de Fora, né? A gente tem que falar em Jude Outside, que nem o pessoal gosta de dizer, né? Exatamente. Outside Judge. Outside Judge. Valeu, Horta. Obrigado a você, obrigado a todos. O Samuel Prates dizendo aqui, o Lula no primeiro turno. Semana que vem estaremos de volta aqui mais uma vez. Grande abraço a você. Valeu. Até mais. Valeu.